Como experimentar milagre, visualizar, desfrutar do sobrenatural de Deus? Esse tem sido o questionamento de muitos crentes por onde eu passo, que fica perguntando por que Deus não age hoje na vida da igreja, do seu povo, como agia antigamente. O primeiro livro dos Reis vai nos dar uma resposta numa atitude tanto de Elias quanto do povo de Israel sobre essa questão. O grande problema da ausência de milagre, de bênção, de fenômenos sobrenaturais, de manifestações de dons espirituais na vida do seu povo, do povo de Deus, não está em Deus, não está na sua palavra. Está em um diagnóstico apresentado no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, identificado pelo profeta Elias. Que diagnóstico é esse? Altar quebrado. Altar quebrado. Altar em ruína. Altar despedaçado. O altar representa, biblicamente, comunhão, relacionamento, interação, vida na presença de Deus. O altar ali era muito mais do que uma estrutura de pedra. Ali representava a vida espiritual do povo de Israel. E o altar quebrado sinalizava que o povo de Israel estava totalmente fora da comunhão, da presença de Deus. Não foi Deus que abandonou o povo. Foi o próprio povo que abandonou Deus. Abandonou Deus. E isso estava representado no altar quebrado. No entanto, diante do duelo dos deuses proposto pelo profeta Elias, antes de Elias orar, antes de Elias tomar qualquer atitude, sabe o que Elias foi fazer? Elias foi restaurar o altar do Senhor. Veja interessante que Elias não mandou os filhos de Israel ir pegar as pedras, ou não disse, filho de Israel, restaure o altar. Elias não fez isso. Ele mesmo, pessoalmente, individualmente, na sua própria força, com a sua própria atitude, na sua própria dinâmica, ele foi lá e restaurou o altar. Porque Elias entendia que a presença de Deus só se desfruta com o altar em pé, com o altar edificado. Então, nunca houve uma necessidade tão grande nesse tempo do fim do povo de Deus restaurar o altar. É tempo de restaurar o altar. Aí, por que não restauram se tem consciência disto? Por causa de um detalhe. Veja que Elias estava no meio de uma multidão, mas foi apenas ele que teve a percepção da restauração do altar. O que significa isto? Somente restaura o altar aquele que não aceita viver sem os valores espirituais. O ato de Elias ir restaurar o altar, Elias estava sinalizando, anunciando com esse gesto e com essa expressão comportamental o seguinte: eu não abro mão das riquezas fundamentais da minha vida, que é a presença de Deus. Então, Elias não estava abrindo mão da presença de Deus. No entanto, no ato dele restaurar, ele estava dizendo isso: eu não abro mão da presença de Deus. E a grande dificuldade, os crentes estão tão aptos, tão velozes para perguntar, questionar por que não há revelação de Deus, mas a velocidade do questionamento é a mesma velocidade do abandono, da destruição do altar, da perda da comunhão, da perda do primeiro amor. Então, Deus não vai em qualquer lugar. Deus não habita em qualquer lugar. Deus não se manifesta em qualquer lugar. Deus só atua
só manifesta, só se revela onde tem altar edificado. E um detalhe interessante, que Elias não aceitou oferecer o seu culto com o altar quebrado. Isso é um problema muito sério, porque tem pessoas oferecendo culto a Deus com o altar quebrado. Elias não aceitou, ele foi lá e restaurou o altar. E se você observar, o verbo restaurar está no singular. Ele é pessoal, ele não é pluralizado. Isso sinaliza que cada um de nós temos a responsabilidade de restaurar, conservar, permanecer com o nosso altar limpo e edificado na presença de Deus. Mas, infelizmente, essa nova geração de crente não estão preocupados com o seu altar. E por que não estão preocupados? Porque eles estão reproduzindo o comportamento de Israel. Perderam o zelo, perderam o temor, perderam a comunhão, perderam a intimidade, perderam a presença de Deus. Então eles acham que podem cultuar de qualquer maneira, até mesmo a Baal. E por que fazem isso? Porque o altar está quebrado. E altar quebrado, deixa eu ser bem enfático nisto aqui, altar quebrado é sinônimo de vida corrompida, é sinônimo de vida destruída. É sinônimo de vida fora da vontade do Senhor. É sinônimo de uma pessoa que não é guiada mais pelo Espírito Santo, e sim pela carne. Ela é produtora das obras da carne. E se eu posso, hoje aqui, fazer um pedido, eu faço esse pedido a todos que me acompanham, a todos que admiram o meu ministério. Por favor, não aceite entrar na presença de Deus com o altar quebrado. Não aceite fazer nada para Deus com o altar quebrado. Não aceite oferecer um culto a Deus com o altar quebrado, que Deus não vai aceitar o seu culto, Deus não vai falar com você, Deus não vai se revelar. Por favor, ponha o seu altar em ordem, se organize, reveja os seus conceitos, veja o que aconteceu, não terceirize a culpa. Faça igual a Elias, vai lá, pega a pedra, edifica o altar, volte à comunhão, vai ter relacionamento com Deus. Fazendo assim, você edificando o altar, restaurando o seu altar, sabe o que vai acontecer? Revelação de Deus, glória de Deus, presença de Deus, poder de Deus, bênção de Deus na sua vida. Mas isso só é possível quando entendermos: é tempo de restaurar o altar.